chegamos ao domingo, domingo da ressurreição, dia de alegria, dia de júbilo, dia de triunfo da vida sobre a morte. Os evangelhos registram pelo menos 13 manifestações, 13 aparições de Jesus depois de ter ressuscitado. Quero compartilhar com você brevemente 2 dessas aparições. Diz-nos o Evangelho de João que Maria Madalena, na visita que fez ao sepulcro, em determinado momento voltou-se, Jesus estava ao lado dela, ela não o reconheceu, ainda estava em estado de choque, e o evangelista registrou que ela pensou que Jesus fosse o jardineiro daquele sepulcro. Ela não estava de todo errada. De fato, Jesus era também o jardineiro, mas o jardineiro de um outro tipo de jardim, o jardineiro da alma humana, o jardineiro que cultivava, o jardineiro que zelava pelo coração humano. É este o tipo de jardineiro que é Jesus. Mas também Jesus, na sua ressurreição, representa aquele tipo de flor que brota antes que a primavera tenha chegado. Quando você a vê, você sabe que a primavera ainda não chegou, mas ela chegará. Quando Paulo diz que Jesus, na sua ressurreição, representa as primícias daqueles que dormem, ou seja, daqueles que morreram, Paulo está dizendo, nós sabemos que a ressurreição final virá, que a ressurreição geral virá, pois Cristo já ressuscitou e Ele é o penhor, Ele é a certeza, Ele é a garantia que a vida triunfou e que a vida sempre triunfará sobre a morte. Esta é a mensagem da ressurreição, segundo aquilo que o apóstolo Paulo registrou na carta aos Coríntios. Mas há uma segunda manifestação de Jesus, uma segunda aparição que eu gostaria de compartilhar com você. Diz-nos o Evangelho que Pedro disse que ele iria pescar. Isso após a ressurreição de Jesus, após já ter conhecimento da ressurreição de Jesus e tê-lo encontrado. Ele disse que ia pescar e outros discípulos o seguiram e foram pescar também. Passam a noite toda, nada haviam apanhado e, a certa altura, já ao clarear da madrugada, Jesus aparece na praia e pergunta se eles apanharam alguma coisa. E eles dizem que nada apanharam. Na verdade, naquela noite, Pedro, enquanto lançava suas redes à água, certamente o barulho das redes e o barulho da água se misturavam e produziam na mente de Pedro aquela frase que ele dissera e que ainda carregava consigo: não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Aquela noite para Pedro era mais uma noite de culpa, mas ao clarear da madrugada, Jesus o esperava na praia. E naquele encontro, na refeição preparada por Jesus, Jesus se dirige a Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Pedro, tu me amas? Depois de ter lhe perguntado pela 3ª vez, diz o Evangelho que Pedro começou a chorar. Ele entendeu a mensagem de Jesus, entendeu a referência à negação e a oportunidade de perdão, de restauração que Jesus lhe oferecia. Quando comecei o meu ministério, há mais de 20 anos atrás, eu imaginava que a minha missão seria responder às perguntas que as pessoas fariam a respeito de Deus. Hoje, mais de 20 anos depois, eu entendi que a minha missão não é responder às perguntas que as pessoas fazem a respeito de Deus, mas é ajudá-las a ouvir aquilo que Deus lhes pergunta. E a pergunta que Deus dirige a você, a pergunta que Deus dirige a mim, a pergunta essencial, é a mesma pergunta que após a ressurreição Ele dirigiu a Pedro. Você precisa apenas tirar o nome de Pedro e ouvir o seu nome e a pergunta sendo dirigida a você: tu me amas? Tu me amas? Esta é a pergunta que o Cristo vivo dirige a você e é o que Ele espera de você. Que esta semana, a última semana, a semana que mudou a história para sempre, possa mudar também a sua história, a história da sua vida. Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o encha de alegria nesta manhã de ressurreição.